Namastê! Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar mais uma vez com vocês. Aqui é o Rodrigo Binder e hoje eu vim falar um pouquinho sobre como nós podemos ter mais equilíbrio na nossa vida. Como nós podemos ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida e em todos os aspectos do nosso ser e da nossa personalidade. Então fica aqui comigo e vamos conversar um pouquinho, vamos nos inteirar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante no nosso dia a dia e na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, no nosso caminho de autoconhecimento. Bom, para que a gente possa ter equilíbrio na nossa vida, é importante que a gente considere que o equilíbrio se dá pelo equilíbrio do todo, né, de todas as áreas. Então é importante a gente poder olhar cada área da nossa vida. A área material, como está a nossa vida material, a nossa vida profissional, financeira, a nossa vida amorosa, a nossa vida social, a nossa vida espiritual, a nossa vida pessoal com a gente mesmo. Então é importante a gente perceber como está todas as áreas da nossa vida, como está a nossa mente, as nossas emoções e por aí em diante, como nós estamos lidando com tudo isso, né? Por exemplo, a gente quer ter equilíbrio na vida, mas a gente está sempre preocupado com dinheiro, está sempre preocupado com contas para pagar, não existe um mínimo de estabilidade financeira, não existe um mínimo de base financeira, não existe um mínimo de tranquilidade para que a pessoa possa levar o seu pensamento, o seu foco para outras coisas que não seja só preciso de dinheiro para isso, preciso de dinheiro para aquilo. Então, como que a pessoa vai ter equilíbrio na vida dela se essa área da vida não está em equilíbrio? Não é? Então, muito importante, né, a gente perceber que o equilíbrio se dá em todas as áreas da vida. Na vida material, às vezes a gente quer ter equilíbrio na nossa vida material, mas a gente tem tanta coisa dentro da nossa casa que a gente não dá nem conta de cuidar daquilo que a gente tem. A nossa vida é muito excessiva, a gente tem coisas que a gente nem utiliza e nem usa, que estão ali consumindo a nossa energia. Às vezes algum objeto que a gente precisa cuidar, que a gente precisa, às vezes, limpar, por exemplo, fazer alguma manutenção, mas que a gente não utiliza aquele objeto. Mas quando a gente vai limpar, quando a gente vai cuidar, aquilo vai consumir o nosso tempo, vai consumir a nossa energia, não é? Existem alguns países no mundo oriental que utilizam muito a cultura do minimalismo justamente por isso, porque eles têm essa consciência de que tudo o que a gente tem exige a nossa atenção. Tudo que a gente possui exige o nosso zelo, o nosso cuidado. Às vezes a gente tem coisas, mas a gente não tem onde guardar essas coisas. Então, para que a gente tenha equilíbrio na nossa vida, é importante a gente perceber nesse aspecto material, é importante a gente perceber, né, se o que a gente tem não é excessivo e também se a gente também não tem muito pouco, né? A gente tem que ter o equilíbrio. Ter dentro da nossa casa aquilo que a gente realmente precisa, aquilo que a gente realmente utiliza, né? Com exceção de coisas decorativas, assim, que servem também para trazer mais beleza e uma energia melhor para o nosso ambiente. Agora, livros que às vezes a gente nunca vai ler na nossa vida, roupas que a gente nunca vai usar, utensílios na cozinha, muita louça, por exemplo, enfim, excessos. Esse é o primeiro passo para a gente ter equilíbrio na nossa vida material. A gente saber colocar a matéria, os objetos e aquilo que nos serve no seu devido lugar. Por exemplo, às vezes a pessoa dá mais valor para o carro do que para uma pessoa. Às vezes a pessoa dá mais valor para uma roupa do que para a saúde dela mesma. Então é muito importante a gente perceber qual é o local onde a gente coloca as coisas materiais na nossa vida. Na nossa vida financeira, como está a nossa vida financeira? A gente está conseguindo focar no que realmente é essencial na nossa vida profissional, no nosso trabalho, ou a gente está focando em muitas coisas e a gente não está conseguindo gerar frutos
significativo na nossa vida profissional e financeira, né? Como está a sua base financeira? Você tem uma base financeira firme, sólida? Se você não tem, você está trabalhando para isso? Se você não está trabalhando para isso, por quê? Enfim, como está o seu equilíbrio na sua vida financeira, na sua vida profissional? Para que haja equilíbrio financeiro, para que haja equilíbrio na vida profissional, é preciso o quê? Boas estratégias, bom planejamento, uma boa reflexão analítica sobre como você está agindo na sua profissão, se as ações que você está tomando estão sendo efetivas, as suas parcerias, se você está com equilíbrio no dar e no receber, na reciprocidade dentro das suas parcerias. Tudo isso é importante você analisar para que você tenha equilíbrio na sua vida profissional e financeira. Então, quer ter equilíbrio nessa área? Faz uma análise reflexiva com foco e organiza a sua vida profissional. Se precisar, faça cortes, elimine coisas que tenha que eliminar, ou mude o seu foco, mude a sua estratégia. Procure alinhar a sua profissão com coisas que você gosta de fazer e que tenham a ver com a sua missão de vida. Isso também ajuda muito no equilíbrio. Equilíbrio na vida pessoal. Bom, a gente sabe que para a gente ser feliz a gente tem que ter vida social, a gente tem que ter boas relações, a gente tem que ter uma relação amorosa saudável, se nós estamos nos relacionando com alguém. Então, como está a sua vida social? Você está tendo boas trocas? Teve uma fase da minha vida em que eu percebi que eu me afastei muito dos meus amigos. E eu senti que isso me adoeceu demais. Eu senti que isso não me fez bem. Eu senti que eu fiquei um pouco depressivo. E só quando eu me dei conta disso, de que eu precisava reatar as minhas relações, reatar as minhas amizades, me reaproximar das pessoas, e eu comecei a tomar essa atitude de buscar isso, comecei a ir visitar mais os amigos, passar um tempo conversando com eles, saímos fazer alguns programas de finais de semana, fazemos fogueira juntos, fomos dar uma passeada em algumas cidades vizinhas, curtir alguns locais, algumas regiões. Então tudo isso é importante porque a gente se nutre, isso traz equilíbrio para a nossa vida. Nós, seres humanos, a gente tem essa necessidade natural de troca com o outro. Por quê? Porque quando a gente se relaciona com o outro, a gente percebe a nós mesmos. Não tem como a gente evoluir como consciência sem relações, porque as relações são espelhos para nós e nós servimos de espelhos para os outros. Então, é muito importante para que a gente possa lapidar o nosso ego. É importante que o nosso ego entre em contato com o ego do outro, né? Então, tanto para um trabalho de lapidação quanto para uma nutrição, para um deleite, para um desfrute, a gente tem que ter troca com outros seres humanos, né? A gente precisa se sociabilizar. Isso é muito importante para o nosso equilíbrio. A vida amorosa, como a gente lida com a nossa relação amorosa, né? Como está a reciprocidade na relação, a reciprocidade de entrega, de nutrição, quanto um está nutrindo ao outro, né? Então, esse olhar amoroso, cuidadoso, de zelo para a vida amorosa, ter uma vida, um relacionamento num nível de entrega genuína é importante e não no nível do jogo, do ego, porque isso jamais a gente vai ter equilíbrio na nossa vida se a gente está tendo uma relação amorosa onde essa relação está estabelecida no nível do ego, do jogo, da competitividade, né? Então tudo isso é importante, toda essa análise sobre as áreas da nossa vida é importante se a gente quiser ter equilíbrio, não é? E se a gente não tem uma relação amorosa com alguma outra pessoa, essa relação amorosa é com a gente mesmo, porque o tempo inteiro a gente também está se relacionando com o nosso auto-amor, com o nosso autocuidado, né? Então, como está também a nossa vida pessoal? O cuidado com os nossos hábitos, com o nosso descanso, com as práticas, atividades e coisas que a gente gosta de fazer, com o nosso lazer, com a atividade física, com a nossa alimentação. Como nós estamos cuidando de tudo isso para que a gente tenha equilíbrio na nossa vida pessoal, né? Na relação com a gente mesmo, no nosso amor próprio, não é? Isso também é importante. Como está a nossa vida física, a nossa saúde,
né? Como que você está cuidando da sua saúde física? Você está fazendo algum tipo de atividade física? Está praticando yoga, que é uma prática que desenvolve todas as qualidades físicas, força, flexibilidade, consciência corporal, capacidade cardiorrespiratória, melhora da circulação sanguínea, mais equilíbrio, né, físico também. É importante a gente perceber o equilíbrio das próprias posturas, o equilíbrio físico, né, ao caminhar. É importante a gente perceber que com o passar do tempo, com a idade, existe uma tendência natural também de nós perdermos o equilíbrio, né? Os nossos músculos vão se enfraquecendo, a gente pode perceber que para as pessoas mais idosas é mais difícil se manter em equilíbrio, né? A pessoa vai ficando idosa, começa a ter mais quedas, às vezes vai caminhar na rua, do nada cai, vai subir uma escada, do nada cai tomando banho dentro do banheiro, às vezes dá uma queda de pressão, a pessoa cai, ou por fraqueza muscular mesmo. Então, muito importante também o trabalho da atividade física e das posturas do yoga que desenvolvem o equilíbrio físico. Isso é muito importante também, não é? E o desenvolvimento de todas as capacidades físicas, uma boa alimentação, de preferência vegetariana, tá certo? Eu digo de preferência vegetariana porque não só vegetariana, mas eu aconselho também uma alimentação livre de derivados animais, porque realmente a violência contra os animais é algo que causa desequilíbrio na nossa vida espiritual, e a gente sabe que o consumo de produtos derivados da vida animal geram, na maior parte dos casos, sofrimento nos animais, e isso vai gerar um desequilíbrio energético em nós também. Isso pode gerar um desequilíbrio energético diferente, né, de alguns tipos de extração de produtos naturais que não causam sofrimento, tá certo? Então eu não estou sendo radical nesse sentido, mas estou aqui também já incentivando aqueles que têm vontade, né, de ter uma alimentação um pouco mais saudável. O vegetarianismo e ainda mais o veganismo é uma boa opção para isso. Enfim, uma alimentação saudável, no mínimo, não é? Tudo isso é importante para que a gente tenha equilíbrio na nossa vida. É importante a gente cuidar da nossa vida espiritual. Como está a sua vida espiritual? Você tem alguma prática de autoconhecimento, para você conhecer melhor o teu ser, quem você realmente é, o teu espírito, a tua essência espiritual? Isso é importante. Meditação, oração, leitura de livros que tragam ensinamentos de mestres ou de pessoas que estão aptas para ensinar e para transmitir algo que vá fazer diferença nas nossas vidas, não é? Tudo isso é importante para o equilíbrio na nossa vida. Para que a gente tenha equilíbrio mental, equilíbrio emocional, o que a gente está fazendo? A gente tem algum tipo de prática, por exemplo, meditação, oração, ou algum tipo de prática que regule a nossa mente, mindfulness, enfim, Theta Healing, que trabalha sobre as crenças mentais, qualquer tipo de técnica que venha auxiliar nessa atitude de estarmos conhecendo melhor e lidando melhor com a nossa própria mente, né? E com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então tudo isso é importante para que a gente tenha equilíbrio. Ou seja, quer ter equilíbrio na vida? Para e faz uma análise de como está sendo cada uma dessas áreas na sua vida, né? Faz uma reflexão objetiva, percebe o que é preciso melhorar, tá certo? Então fica aqui uma reflexão sobre como termos mais equilíbrio mental, espiritual e no nosso dia a dia, tá certo? Muito obrigado pela sua presença, eu espero que essa conversa tenha sido edificante para você. Na quarta-feira eu vou estar postando uma prática de equilíbrio básico, tá certo? Onde a gente vai focar a prática do Hatha Yoga nas posturas de equilíbrio principalmente. E na sexta-feira estarei trazendo uma meditação para termos mais equilíbrio mental
e emocional, tá bom? Muito obrigado por você ter dedicado o seu tempo. Isso é um sinal de que você está buscando equilíbrio na sua vida. Muito bem, parabéns para você. Esse é um ótimo caminho. Estamos juntos nessa jornada. Obrigado por ter estado aqui e até a próxima. Deixe o seu comentário, chama as pessoas para curtir o canal, compartilha com quem você gosta. Até a próxima. Namastê.